Fala aí, galera! Nesse vídeo você vai aprender a fazer o cadastro de clientes. Na aula anterior a gente aprendeu a desenvolver essa parte da janela inicial, onde é que tem os cadastros. Nós vamos iniciar nessa aula de hoje com o cadastro aqui de clientes. Antes de mais nada, o que a gente precisa criar é a nossa base de dados. E você vai ver como é simples de fazer isso aqui. Eu vou ensinar para você de uma maneira super simples. Não é só simples, é super simples. A gente vai criar a base de dados e vai criar a nossa tabela de clientes, onde é que tem os campos, para depois a gente gravar os dados que a gente vai criar aqui nessa nossa tabela, no banco de dados. E você vai ver como é simples. Apenas com esse comando aqui, ó, de copiar e colar, você já vai criar sua primeira tabela e a gente vai fazer isso aqui agora juntos. Vamos lá. Antes de mais nada, agora nós vamos colocar aquela confirmação se o usuário quer ou não fechar a aplicação. Aquilo que a gente terminou na aula passada. E para isso, colocar aqui no botão sair, aqui no xizinho. A gente vai dar 2 cliques nele. E aqui onde é que está application.terminate, a gente vai colocar uma condição aqui para levar ao usuário escolher se ele deseja realmente fechar a aplicação ou não. Por que isso aqui é importante a gente fazer? Muitas vezes quem está usando o software clica sem querer no botão ou faz de alguma forma errada o uso para fechar a aplicação e acaba fechando e não salvando aquilo que ele está trabalhando. Então isso serve também como uma segurança, para que quando ele fechou sem querer o aplicativo, aqui a aplicação, ele exiba a mensagem se realmente ele quer fechar o programa, o software que ele está fazendo. Imagina, quando ele está digitando, de repente ele digitou ali, está fazendo um processo longo de trabalho, onde digitou 50 campos ali, que ele está fazendo um trabalho extenso. Um trabalho que ele está pensando, talvez ele levou a manhã toda que ele está com o software aberto ali trabalhando, e o que vai acontecer? Ele simplesmente clicou errado e vai fechar. Isso acontece normalmente, porque isso acontece bastante, porque é normal a gente errar, e ele pode errar. Então, para evitar isso aí, a gente vai colocar uma condição. Então, aqui eu tenho ela salva aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C. Sempre tenha salvo os seus comandos para que fique mais rápido para você desenvolver. Eu vou colar aqui e vou explicar. Então, aqui, ó, olha só, eu coloco uma condição. Se a mensagem, aqui vai aparecer uma mensagem, um diálogo de mensagem, com a escrita deseja fechar a aplicação, é uma pergunta que vai ser exibida na tela. E aqui ele está me dando aqui a opção de confirmação em yes e no. Então aqui esse MB, você segurar Ctrl, apertar espaço, ele vai aparecer outras opções. Olha só que legal. Então isso aqui é uma dica bem legal, que você consegue ver outras opções aqui. Olha só, perceba que depois que você clicou no Ctrl espaço, depois do B, ele aparece todas as opções para você. Então aqui tem o que? Yes, no, ok, cancelar, abortar, continuar ali, repetir, todo, yes para todos, não para todos e fechar. Então eu só deixei aqui para yes e não, certo? Então aqui ele está perguntando se a pergunta que vier for selecionada no botão igual a yes, essa aqui é a resposta, essa aqui é a pergunta, ó, é a opção. A opção vai vir yes e no. Se a opção for dada como yes, então, ó, então, o que vai acontecer? Begin end. Então ele vai perguntar, deseja fechar a aplicação? Se ele clicar no responder yes, ele vai fechar a aplicação. Vamos clicar aqui no F9 e vamos ver como isso vai se comportar. Então agora aqui com o software aberto, eu venho aqui, clico no fechar e agora ele me apresenta a confirmação. Deseja fechar a aplicação? Yes ou no, ou seja, sim e não. Dá para colocar isso aqui em português? Dá para colocar em português, mas depois a gente faz isso. Eu quero que você foque agora nessas condições, nas ferramentas de trabalho. Depois a gente trabalha nessa parte. O que é importante agora é você focar nisso. Eu quero que você foque nisso agora. Então, deseja fechar a aplicação? Se eu colocar aqui não,
Ó, nada acontece, eu volto a trabalhar normalmente, porque pode ser que eu cliquei errado aqui. Cliquei de novo, desejo fechar a aplicação? Yes. Quando eu clico no Yes, aí sim ele terminou. Agora nós vamos trabalhar no nosso cadastro de clientes. Então, muito importante agora que a gente vai começar aqui com esse primeiro ícone aqui, que são os clientes. Para a gente inserir ele, nós vamos usar as aulas passadas. Tudo isso que você tem aprendido já. Então, se você não está pegando essa aula agora, ou você está iniciando, ou se você chegou aqui agora, é importante que você volte nas outras aulas para aprender o passo a passo para chegar até aqui, tá? Tá todo esse conteúdo, todas as aulas estão disponíveis. Então, o que vai acontecer agora? Nós precisamos cadastrar clientes novos, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente não consegue fazer isso, um cadastro, sem antes a gente criar um banco de dados, sem antes a gente criar o nosso famoso CRUD. E esse CRUD é agora o que vai dar vida para os dados, as informações do nosso software. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos aqui cadastrar o cliente, para isso a gente precisa do CRUD, cadastrar, fazer ali a inserção dos dados no banco de dados, para que trabalhe com as informações. E depois disso, nós vamos usar também, que a gente aprendeu já nas aulas passadas, a desenhar o projeto. Então, assim como eu já disse para você, é muito importante que você venha desenhar isso numa folha A4, para que você tenha uma melhor visualização, para você colocar aquilo que... para estudar realmente aquilo que vai colocar no software e aquilo que vai retirar. Porque muitas vezes a gente coloca muitas coisas e a gente precisa depois retirar porque não vai ser usado ou muitas vezes não vai ser tão usado. Não é prioritário ter aquela informação lá, aquela opção. Então, aqui nas aulas passadas eu desenhei isso aqui. Você aprendeu a desenhar isso aqui. Você usa um editor de imagem. Nós desenhamos aqui a primeira tela do cadastro de clientes. E essa primeira tela, ela faz o que? Ela faz trazer para nós as informações dos clientes. Então aqui basicamente eu vou recapitular aqui com você. Então vamos ter aqui um logo, né, uma imagem aqui, um ícone do cliente. Aqui é o botão que a gente vai procurar aqui, vai selecionar o cliente que a gente tem aqui. Para que esse botão serve? Ele serve para que muitas vezes a gente vai inserir o código desse cliente ou vai inserir os dados desse cliente que a gente buscou em uma outra janela do nosso software. Por exemplo, a gente está cadastrando uma nota fiscal eletrônica e nós precisamos trazer as informações desses clientes aqui ou desse cliente que a gente está selecionando lá para a nossa nota fiscal eletrônica, no qual a gente vai emitir uma nota para esse cliente aqui. Para isso, a função aqui, o comando que é usado principal para a gente selecionar esse cliente é o read. Se lembra lá do CRUD? Que é o create, o read, update e o delete. Então a gente vai fazer o que é o read? Você se lembra? É o buscar. Nós vamos buscar essas informações. Então a gente vai ler, a gente vai ler no nosso banco de dados uma informação que a gente vai escrever. Por exemplo, a gente escreve geralmente uma parte do nome do cliente para conseguir selecionar ele. Isso caso o cliente já esteja cadastrado. Caso ele não esteja cadastrado, a gente pode o quê? Vir aqui no botão que é o Create. A gente vai criar um novo registro, a gente vai criar uma nova informação desse nosso novo cliente que não está cadastrado ainda. Então, se ele já está selecionado aqui, se ele se a gente já conseguiu buscar esse cliente, a gente clica aqui nesse OK, que é a busca aqui, que é o read aqui. A gente vai selecionar o S de selecionar e o R de read. A gente vai selecionar o read que está aqui, que a gente leu com os nomes, e a gente vai levar esses dados para onde a gente quer. E é esse aqui o grande objetivo de você ter um cadastro separado dos seus clientes. Por quê? Porque sempre quando você vai precisar, você só escreve uma parte do nome e já traz todos os registros de todos os nomes cadastrados em relação ao que você digitou. Trouxe o que você quer, você seleciona. Se não tem cadastrado, você cria. Então, para isso, nós vamos precisar criar aqui os dados no banco de dados. Então, isso é muito simples aqui, nós vamos fazer agora aqui. Então,
Só para a gente recapitular aqui, então vai ter o logo aqui para identificar que a gente está numa janela aqui do cliente. Aqui a gente vai selecionar o read, caso precise, é uma opção de selecionar, um botão de selecionar. A gente vai ter aqui o buscar, a gente é um campo que a gente digita o dado do cliente para que a gente traga na tela o cliente que a gente está pesquisando, procurando. Aqui a gente vai criar nesse botão, aqui a gente sai nesse botão dessa janela. Se o cliente já existe, a gente já conseguiu trazer o registro desse cliente para aqui para a tela, a gente tem a opção de quê? De atualizar esses dados. Um exemplo, a gente digitou um nome errado quando fez o cadastro do cliente, ou a gente fez um cadastro errado de endereço, ou fez um cadastro errado de CNPJ, ou da razão social, ou do nome. Tudo isso a gente consegue atualizar aqui nessa função do update. A gente vai atualizar em cima do cliente que já foi encontrado. E por último a gente consegue excluir essa informação daqui. Então o principal daqui é o desenho, que a gente desenha antes para saber o que a gente quer para colocar isso num formato materializado do software, certo? Então o software houve um primeiro caso que a gente imaginou, no segundo a gente desenhou e o terceiro a gente materializa ele em cima do software. Então, para isso aí, a gente vai usar o que a gente estava usando aqui antes, que era um memorial. O que é um memorial? O memorial, então, onde é que estão aqui os nossos dados, aqui as informações? Cadastro do cliente. Então, aqui a gente fez uma pesquisa, estudou e viu os campos mais usados, porque todo esse software aqui, a gente está desenvolvendo ele para atender principalmente aquilo que mais roda aí no comércio, mais roda nas indústrias. Com esse software você vai conseguir usar ele em mais de 90% das empresas. E para ele rodar em mais de 90% das empresas, o que é vital, durante esses anos hoje de trabalho, aí, que eu trabalho em casa com tecnologia, o que é mais pedido, o que é mais necessário é a nota fiscal eletrônica. Então nós vamos colocar a nota fiscal eletrônica a rodar com esse software. Mas para que isso aconteça, nós precisamos desses cadastros aí complementares. O cadastro de cliente faz parte. Para a gente fazer uma nota fiscal, precisamos de um cadastro de cliente. E são esses campos aqui necessários. É isso aqui que a gente precisa, é uma necessidade primordial. A gente necessita que esses dados, essas informações estejam lá nos campos, no banco de dados. Você vai aprender a fazer isso aqui de uma maneira bem simples. E esses são os principais campos. Com isso aqui a gente já consegue emitir uma nota fiscal eletrônica. Então aqui eu separei os campos e aqui eu já coloquei o comando para a gente criar essa base aqui, essa tabela aqui para a gente inserir os clientes. Então eu vou explicar um pouquinho para você, que a gente tem aqui, ó. Então essa é a base básica, é a base de dados básica para que você faça uma nota fiscal eletrônica, certo? Você pode ter o dobro, o triplo, muito mais que isso de campos aqui, tá? Então aqui, mas esse aqui é o necessário. Então a gente vai, vai dar um comando create table clientes, ou seja, a gente está criando a tabela de clientes. E aqui são os campos, ID cliente vai ser um campo, porque tudo aquilo que eu querer fazer relacionado a um cliente, eu só coloco o código 1, por exemplo, ele já chama todos esses dados aqui, já traz todos os dados completos do cadastro dos clientes aqui, somente com o código. E eu posso colocar o 2, o 3, o 10, e aí ele já me traz só com a referência do código. Então esse ID aqui, esse ID é a nossa referência aqui, que vai ser relacionada a outras tabelas. E aqui eu digo que é do tipo inteiro, tá? Por que é inteiro? É do tipo inteiro. Você lembra dos números inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem números quebrados. 1,01. Esse é um número quebrado. É do tipo real. Esse aqui é do tipo inteiro. Então ele é inteiro. Então, ID cliente, inteiro, not null. Okay. O que é esse aqui? Não nulo. Ele não pode estar vazio. Então, quando eu inserir uma informação aqui, se eu inserir um registro, que o registro são as minhas linhas da tabela, se eu inserir meu registro aqui e tiver com esse valor aqui zerado ou vazio, melhor dizendo, é vazio, que é nulo, ele vai dar um erro, ele não vai aceitar. Então, da mesma maneira, a gente cria um outro campo aqui, empresa, do tipo inteiro, not null, também não pode estar nulo, porque essas duas aqui vão ser nossas referências, certo? Porque você pode ter
vários cadastros de cliente para empresas diferentes, porque você pode desenvolver um software, esse software depois a gente pode modificar ele para que várias empresas estejam cadastradas nesse único software. Você pode ter 5, 10, 20 empresas selecionadas. Um grande exemplo é que quando você coloca um software em uma indústria e ela tem CNPJs diferentes, por exemplo, ela pode industrializar e pode comercializar com CNPJs diferentes. Então ela vai selecionar a empresa 1 e a empresa 2. Aqui a gente tem o que? A razão social, varchar 50, ou seja, aqui é do tipo caractere, e o varchar é uma grande vantagem, tem o char e o varchar. O char é onde, se eu colocar 50 e eu escrever aqui ó, o nome da razão social, Márcio, ele vai preencher com espaço. Olha aqui, eu estou dando espaço, né? Esse espaço aqui, até chegar aos 50, incluído com o Márcio, ele vai colocar espaço para fechar esse nome Márcio aqui, para fechar dentro desse char. Com o varchar, não. Varchar, ele vai limitar. Eu escrever Márcio e só vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ter 6 caracteres dentro dessa razão social. Então, o varchar vai deixar em 6. E se fosse char, ficaria 50, ele preencheria os 6 do Márcio, mais o restante para fechar os 50 e ter todo o campo aqui preenchido. Então eu uso aqui varchar no caso para ficar, para quando eu buscar, ele busca só o Márcio, sem os espaços, não precisa de espaço. Fantasia. Então aqui a razão social, geralmente é o nome da empresa, aqui a fantasia é o nome da empresa ali pública que geralmente é colocado ali no outdoor da empresa, onde que é mais conhecido o nome da empresa, e aqui o nome jurídico. Então aqui endereço, isso, e esse cadastro de clientes você também vai servir para clientes com CPF, certo? Clientes para CPF e CNPJ. Então aí aqui a gente entra na parte de número, endereço, número, complemento, código no município, é muito importante para a gente gerar a nota fiscal eletrônica, ter o código município, o nome da cidade, estado, bairro, o CEP, ó, aqui char 8. Por que eu coloquei char 8 aqui e aqui varchar 50 no nome? Então aqui eu acredito que 50 é um número bom para ter para nome. E aqui para CEP, todo CEP aqui a nível nacional, a gente tem o quê? Um número de 8 caracteres. Então aqui é fixo. Então a gente usa aqui o varchar para números, para caracteres variáveis, ou seja, a gente não tem um número exato de caracteres que tem para razão social, porque um são Márcio, outro é o nome da empresa, então isso vai variar muito. Aqui no CEP ele é fixo, com 8 caracteres. Então eu posso já colocar ele com esse número aqui, char 8, porque ele sempre vai preencher com todos os campos ali, os códigos ali que a gente precisa para preencher o nosso CEP. É um formato padrão. Fone 1 DDD, então eu separo pelo DDD com 3 aqui. Também aqui cada estado, cada lugar, cada região aí tem números diferentes, aí não é um número fixo também. Então eu coloquei até 18 aqui números de telefone, tá? Isso inclui também, aí a gente percebe que tem o 0800 também, a gente pode usar. Então aqui ó, fone 1, aqui é o fone 1 DDD e aqui é o fone 1, certo? Identidade, CPF, CGC, perceba que identidade, CPF, CGC está com char, porque o char são números fixos, então é com 18 caracteres, o CPF é com 11 caracteres, o CGC aqui é o código aqui da nossa empresa, certo? A inscrição estadual, que é um código a nível estadual da empresa. Temos o e-mail, tá? Varchar 40, só que aqui é interessante a gente colocar um número maior aqui de e-mail. Por quê? Porque talvez, eu vou dar um exemplo bom aqui para você, ó. Olha só, você vai colocar lá marcio@email.com. E aí o que acontece? Olha só, quantos caracteres tem aqui? Então fechou aqui 16 caracteres. Mas tem e-mails maiores, né, mais longos. Então a gente pode colocar, ó, a gente dá um espaço aqui para entender melhor. Ó, aqui deu 56. Então aqui tem, ó, e-mail 40. Com 40 ele vem aqui, ó. Ó, até aqui viria o e-mail. Então é um espaço bom para e-mail. Só que pensa o seguinte,
Eu também já caí em alguns problemas que não pode ter só um e-mail fixo. Às vezes você quer mandar uma nota fiscal eletrônica para um cliente e você não vai mandar só para um, talvez o e-mail dentro da empresa lá, ele quer que mande com cópia para outra pessoa e quer que mande para outro setor também. Então eu incluo aqui no mínimo mais 3. Então se deu 40, faz 40 vezes 3, ó, separado com ponto e vírgula. Aqui, ó, aqui fechou 121 caracteres, certo? Mas aí o que você pode fazer? Como tem e-mails mais longos, como acontece tudo isso aí, não custa você colocar aqui, ó, mais e-mails, tá? Por quê? Por causa do tamanho dos e-mails e também por causa da quantidade. Pode aumentar, não tem problema, isso aí não vai deixar o seu software mais lento, certo? E isso aqui, hoje, no mundo que a gente vive aí dos gigabytes aí, a gente tem espaço para fazer isso aí, não vai deixar o seu software lento. Então a gente está já trabalhando nele para trabalhar com uma forma muito mais rápida, mais prática, para você ter um desempenho muito melhor com o seu software. Então aqui, ó, com 200 e aqui fechou, ó, 244 coluna. Aqui eu voltei uma antes, aqui onde é que tá piscando o cursor, 243. Vamos colocar 250 para deixar bem aberto, para ter essa opção boa para que eles possam trabalhar bem nisso. Então aqui, ó, sempre pensando no lado de quem vai usar o seu software, e isso que vai abrir muitas oportunidades para que muitas empresas e pessoas venham te procurar porque você tem um software que foi pensado em outra pessoa. Isso é uma grande dica aí. Anota isso aí que vale muito a pena aí. Então sempre pensa aí no próximo. Olha só, então aqui a gente vai colocar 250 no e-mail, certo? Observação, aqui tem 3.000 caracteres. 3.000 caracteres dá para fazer muito de observação. Eu coloco aqui hora move, usuário e data move. O que é isso aqui? Isso aqui é cada vez que alguém criar um novo cliente, a cada vez que atualizar o cliente ou se excluir, eu deixo registrado a hora, o usuário que fez e a data em que foi feito. Por quê? Precisa do registro. Muitas vezes você coloca o seu software em uma empresa e tem algum problema de cadastro. E aí eles vão perguntar ali para você, ou vão ver lá no sistema quem fez a alteração por último e por que cadastrou aquilo. Ou quem foi que cadastrou aquele cliente. Por exemplo, para ter um relacionamento melhor com o cliente. Então isso tudo fica registrado no software. Isso aí é muito importante também. Um campo aqui que não tinha, que eu coloquei aqui, foi o código do município. Não tinha aqui, ó. Até coloquei aqui uns asteriscos aqui nele, que na primeira vez a gente não tinha lembrado dele. Mas é algo que depois aqui eu comecei a olhar e necessita. Aqui a gente vai colocar primary key. O que é o primary key? Esse primary key é aonde a gente vai ter, olha só que legal, a gente vai ter a parte da chave primária do cliente e da empresa. Então, aqui nunca vai ter essa chave primária, ela nunca vai ter um mesmo cliente cadastrado duas vezes para a mesma empresa. Ou seja, cliente 1 para a empresa 1, você só pode ter cliente 2 para a empresa 1, cliente 3 para a empresa 1, ou cliente 1 para a empresa 2, ou cliente 2 para a empresa 2, cliente 3 para a empresa 3. Nunca vai ter assim, ó, cliente 1 para a empresa 1, cliente 1 para a empresa 1 de novo. Nunca vai ter, isso vai dar erro. Por quê? Porque é o controle. O controle é somente 1 para 1, certo? E aqui que a gente define a chave primária, certo? Então todo relacionamento que a gente tiver sempre vai ter na busca para procurar. A gente até pode colocar também aqui para melhorar a busca a razão social, mas por enquanto a gente vai deixar só assim, tá? A gente vai deixar assim porque é melhor o relacionamento é pelo ID, pelo código do cliente mesmo que fica melhor. Certo? Agora a gente vai copiar isso aqui e a gente vai executar aonde? Lá no nosso sistema de administrador do banco de dados. A gente vai copiar aqui e vai colar lá. Eu vou deixar aqui no card e na descrição abaixo o link aqui desse vídeo aqui que eu ensino melhor a como você fazer o CRUD. Você vai aprender a como fazer essa parte do banco de dados. Aqui é bem detalhado, você vai entender de uma maneira bem simples de como fazer. Também vou deixar um outro vídeo aqui
que é esse aqui, do passo a passo para você fazer um banco de dados para o comércio. Com ele você vai aprender a instalar o software gerenciador de banco de dados. Também o sistema administrador de banco de dados, que aqui que a gente usa é o FlameRob. E se você já está gostando do vídeo, se isso está te ajudando, se você ganhou alguma dica aí que te ajudou a melhorar os seus processos aí, te dá uma oportunidade para você ganhar e trabalhar melhor, comenta aqui para mim, isso aí me ajuda bastante. E clica no curtir, que isso também me ajuda muito. E para a gente iniciar o nosso administrador do banco de dados, a gente vai usar aqui o FlameRob. Então, se você não se lembra como usar ele, volta lá na aula lá que eu expliquei como instalar e usar ele, para você pegar melhor. Então, como a gente está começando aqui um software novo do zero, então a gente vai ter que criar o banco de dados. Então você vai ver que é bem simples de fazer isso. A gente vai criar o banco de dados e dentro desse banco de dados vai criar a tabela destes dados. Então o banco de dados é onde armazenam todas as informações, todas as tabelas, tabela de clientes, fornecedores, produtos, e dentro dessas tabelas de clientes tem as informações dos clientes. Então a gente vem aqui e eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse em cima de localhost e vou colocar aqui, ó, Create New Database. Então eu venho aqui nos três pontinhos e vou lá para minha pasta do software. C, que ela está salva onde? C, Márcio, PNP. Está lá na última aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, Desktop Pro. Dentro dela, eu vou entrar, certo? Então a gente só tem duas pastas, imagem e aqui do software desktop. Vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir novo aqui, pasta. Bem simples. E escrevo dados, que é aqui que a gente vai salvar a nossa base de dados. Muito bem, abri aqui a pasta dados e agora eu vou escrever o nome da base de dados que eu estou usando. Então o nome eu sempre deixo característico ali que me dá a ideia de qual software que é. Então sempre uso o mesmo nome do banco de dados, expressando que ele é uma base de dados, para relacionar com o meu software que eu estou criando. Ou seja, o mesmo nome do software é o mesmo nome da base de dados. Então aqui o que eu vou escrever? Então aqui o meu nome do software aqui que eu criei, então aqui você vai dar um nome para o seu software, assim como eu ensinei lá na primeira aula. Agora nós vamos dar um nome para a nossa base de dados que tenha a ver a relação com com o software que eu estou trabalhando. Porque você imagina, aqui, olha só, eu tenho várias bases de dados de vários softwares. Então quando eu coloco o olho nele, eu já consigo entender, eu interpreto de qual base de dados que ele é, de qual software que ele é essa base de dados. E aqui eu vou escrever a mesma coisa, olha só, Desktop Pro. Então essa é o nome da nossa base de dados. Então eu vou colocar .fdb. Talvez ele já vai criar aqui, mas eu vou deixar assim, .fdb. A gente já vai até verificar, ver se não vai criar. Muito importante antes que eu vou colocar o quê? Eu vou colocar db. Por quê? db, underline, o nome aqui do meu projeto. Porque db é database. Aí eu sei que é um banco de dados. Então, database, ou seja, dados base, ou seja, base de dados, banco de dados. Para qual software? Desktop Pro. Galera, e aqui é que eu quero chamar a sua atenção para isso aí. Olha como é simples de fazer. Eu usava antes métodos muito avançados que até hoje não são usados aí. Então, hoje, quanto mais simples, mais básico você trabalhar primeiro, depois você avança para o complexo, mas você tem que trabalhar começando pelo básico. Você já tem que começar a ganhar dinheiro trabalhando com o básico, porque aí sim você aprende a como trabalhar corretamente. Então aqui eu vou clicar em abrir, ó, em abrir. O que vai acontecer agora? Eu coloco o username e o password. Esse nome de usuário que vai aqui e a senha, ela já começa com usuário e senha padrão, tá? Depois você vai aprender a colocar, mudar, alterar essa senha. Depois você vai alterar por comando.
Mas inicialmente você vai começar a trabalhar, vai começar a estudar, vai começar a praticar com essa senha padrão. Depois eu vou mostrar para você como que você vai colocar a senha ali criptografada, senha que só você vai ter acesso. Então aqui padrão, aqui o usuário é sysdba e a senha é master key. Como é que se escreve isso? Vou colocar aqui, ó. É isso aqui, eu só vou escrever para você visualizar como vai escrito. Master key, ó. Master, olha aí, master K-E-Y, key, master key, certo? É isso que vai na senha aqui, no password. Vou clicar aqui em create, o que ele vai fazer agora? Ele vai criar a minha base de dados DB Desktop Pro. Vou clicar em create, cliquei aqui e ele criou. Vou dar 2 cliques aqui e ele já me traz a estrutura da base de dados. Agora eu quero ver aqui, ó, lá na minha pastinha lá, eu vou abrir aqui, Márcio PNP 0018, ó, Desktop Pro. Vem aqui em dados e aqui ele criou, ó, db_desktop pro.fdb, ou seja, Firebird. O que a gente vai fazer agora, tá? Vou minimizar aqui, não tem nada de tabela criada. E olha só como é simples. Você clica com o botão direito aqui em Tables, Create New, e aí você vai substituir aquilo que está lá. Ó, vou copiar aqui, que eu já tinha copiado, né? Mas depois eu copiei outras coisas. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Vou apagar aqui, ó, não tem mais nada. Dou um Ctrl V com aquilo que eu copiei. Agora eu clico em F4, ó, e F5. Maravilha. Fecho aqui. Clico aqui no mais. Agora ele já tem um. Antes não tinha nada. Agora ele tem um. Olha só minhas outras bases de dados aqui, ó. Por exemplo, esse Gazetec. Ele tem aqui, ó, 54 tabelas. Então, assim que a gente começa. Não tinha nada. Agora já tem uma. Depois vai para 2, 5, 10, 50, 100. Então eu clico aqui no mais e ele trouxe aqui a minha base de dados, aqui a minha tabela. Essa aqui é a minha base de dados, onde é que tem todas as minhas tabelas e essas são as minhas tabelas que têm informações, registros dentro, certo? Então agora, com ela criada, a gente já consegue trabalhar em cima lá do nosso software. Para quê? Para inserir dados aqui dentro, informações aqui. Com a nossa base aqui de dados pronta, a tabela pronta, eu clico no botão direito em cima aqui de clientes, tables, select from. E aqui ele está me trazendo aqui, ó, todos os campos aqui que a gente criou e não tem nenhuma linha aqui, ó. É bem semelhante ao Excel, composto por linhas e colunas. Essa aqui é a nossa tabela. As colunas são os nossos campos e as linhas os registros dessa tabela. E olha só, aqui a gente vem aqui em View e aqui a gente coloca aqui, ó, nessa opção aqui do Wrap. E a gente vê aqui todos os campos, ó. Eu estou dando esse comando aqui, ó, select, aqui cada campo, ele já me traz automático isso, from do que? Olha só, dos nossos clientes. Então aqui, se eu substituir tudo isso aqui, ó, vou apagar e colocar um asterisco, aponta asterisco e dar um F4, ele também me traz as informações. Não trouxe nenhum registro porque a gente não inseriu nada ainda. Então aqui a gente está dando o read, a gente está dando o select para trazer as informações da nossa base de dados. Assim que a gente começar a inserir os dados, que é o que a gente chama de popular dados, aí a gente vai começar a visualizar os dados aqui da nossa tabela. Mas por enquanto a gente não fez nenhuma informação, não deu nenhum insert, a gente não criou nada ainda. Por isso que não está trazendo as informações. Então perceba que tudo aquilo eu posso também colocar aqui, ó, só um asterisco e tirar o A daqui. Dar um F4. Mas o A ele é muito importante, ou você escreve algo aqui que identifique que é sobre os clientes. Por quê? Porque depois você pode colocar uma outra tabela aqui, chamar ela de B, e aí colocar. Olha só que interessante. Aqui tem o A. O A representa clientes. A cada vez que eu der um A ponto, ele me traz os campos da nossa tabela. Se eu colocar aqui, ó, razão social, e der Enter, e dar um F4, ele vai me buscar tudo que tem de registros, mas somente com o campo da razão social. Tudo bem, ela está funcionando bem. Agora, para a gente completar a nossa tabela, tem uma coisa que a gente precisa fazer.
Vou dar 2 cliques nela e aqui são os campos dela. Ó. E aqui tem aqui a natureza que a gente criou, que é o tipo. Aqui se é um nulo ou não. Aqui tem as informações do campo, tá? Eu quero explicar para você essa parte aqui das tabelas que poucas pessoas sabem, que é assim, ó, você clica aqui, por exemplo, nessa lupa aqui, e aqui você pode fazer alterações da tabela. Por exemplo, a gente criou do tipo inteiro, mas sempre antes de fazer qualquer modificação, faça um backup dessa base de dados. Márcio, o que é backup? Deixa eu mostrar para você. Se eu apenas chegar aqui, selecionei, segurar Ctrl C e apertar Ctrl V, ou seja, copiar e colar, eu vou renomear ela aqui para a data de hoje, ó, 2020, 10/24. O que eu estou fazendo? Criei um backup. Backup é uma cópia, tá? Então ele copiou os dados até onde a gente tinha alterado lá. Depois que a gente faz um backup, a gente pode fazer alterações nessa base de dados. E por que a gente faz isso? Porque qualquer erro que acontecer, a gente fica livre de ter que criar tudo do zero. Porque aí pode corromper a tabela, pode acontecer uma série de coisas. Quando a gente faz modificações, a gente pode errar na modificação e estruturar ela errado, de uma maneira que não vá dar certo depois ou apresente erros. Então, para não acontecer isso aí, caso aconteça algo que dê problemas para nós, a gente volta lá no backup e vai estar tudo seguro, certo? Então a gente pode alterar aqui o nome, o tipo que a gente colocou, ó, pode colocar até varchar, a gente pode alterar sem ter problemas com o nosso campo, certo? Então isso é uma dica muito legal que a gente vem aqui na lupinha, a gente pode fazer as alterações. Uma coisa muito importante que a gente vai fazer agora com esse ID cliente aqui é o código do cliente. Nós vamos fazer o auto-incremento dele. O que é o auto-incremento? A gente vai fazer que a cada inserção, a cada create, a cada criar um registro novo, você vai lá e vai cadastrar um novo cliente. Ele vai automaticamente fazer o controle desse número aqui. Em vez de você ter que digitar número 1 cliente, número 2 outro cliente, número 3 outro cliente, você tem que colocar o software mesmo aqui, o gerenciador aqui, o sistema de gerenciamento de banco de dados, o Firebird, ele vai fazer isso aí automático para você. Nós vamos criar aqui uma rotina para ele, que é o trigger. A gente clica aqui em Create Trigger, ó, ele está dizendo aqui que a gente vai criar aqui para ele e vamos clicar em Execute. Olha só o que vai acontecer. Ele deu um erro porque está faltando alguma coisa. Ó, vamos fechar aqui. Vou abrir ele de novo. E eu venho aqui em ID Clientes. E eu venho aqui, ó, Create Trigger. E aqui, ó, a gente tem que clicar aqui, ó. Create New Generator, porque ele não tem ainda criado. E aqui eu tinha deixado marcado aqui para usar um existente, mas não tem. Então eu crio um novo Generator. Esse nome aqui é muito importante, a gente vai copiar ele e vai colar aqui, ó, no nosso memorial. A gente precisa ter toda a documentação registrada. Então aqui, ó, algo muito importante que a gente vai criar aqui mesmo. Vou colocar dois asteriscos, que é muito importante isso aqui, e dar um Ctrl V. Vou dar um Ctrl S para salvar. Então aqui é o nosso trigger. Nossa relação está aqui. Então agora você imagina que você vai ter esse mesmo software em vários computadores, tá? Que você vai colocar isso aqui numa distribuidora de bebidas, por exemplo. E tá vindo muitas requisições de bebidas ali de compra. O que vai acontecer? Muitos computadores ali, às vezes tem 50, 100 computadores fazendo registro de novos clientes. E o que vai acontecer? A cada novo cliente que entrar vai ser registrado e ele vai dizer que é mais um. Então, se já tem lá 10 clientes, vai colocar mais um, 11. Se já tem 1000 clientes, vai colocar mais um, 1001. Então, ele vai fazendo esse controle da numeração do código do cliente automaticamente. Então, é ele que vai controlar isso aqui. Então, a gente só vai precisar informar a empresa, que é a razão social, fantasia, o ID a gente não vai precisar informar. Eu clico em Execute aqui. E agora ele já deu que deu um insert, uma atualização. Vou clicar aqui no F5 e ele concluiu, certo? Vou fechar aqui. Como que eu sei que ele concluiu? Eu volto aqui na minha tabela. E aqui ele criou um triggers, ó. Clico aqui no maisinho e está aqui, ó. Dou 2 cliques nele. E agora, cada insert que eu der, ele vai fazer automaticamente esses códigos aqui do cliente. Então, isso você consegue usar
em multicomputadores, multidispositivos, ele vai fazendo isso automaticamente. Então agora a nossa tabela está completa. Com ela completa, o que a gente vai fazer? A gente vai agora começar a trabalhar nessa parte aqui, ó, do software. Agora a gente vai criar aqui a primeira janela que a gente estava estudando aqui, com os botões, o logo, para começar a fazer a inserção aqui dos registros, e depois a gente vai trabalhar com a próxima janela, que é aqui o dos clientes, ó, para salvar os dados cliente, referência de endereço e dados complementares.